Muito boa tarde a todos que acompanham mais um painel do nosso Empreenda Summit Portugal 2024. Estamos aqui no auditório 1.4 da Universidade do Algarve para falar agora de economia azul e sustentabilidade. É um tema onde o empreendedorismo tem muito a oferecer e um tema que o mundo precisa cada vez mais entender e aprimorar. Eu quero convidar para fazer parte do nosso painel aqui, iniciando com o meu amigo Luiz Serra Coelho, diretor da Faculdade de Economia da UALG. Uma salva de palmas. Eu vou ficar sentadinho assim. Ele só senta lá naquele canto. Muito bem. Dando continuidade, quero convidar... Eu vou convidá-la nesse momento para ela ficar... para ela ficar no centro ali, para a gente não correr, né? Esteticamente vai ficar muito mais bonito se a gente deixar uma mulher ali no meio. A vereadora da Câmara Municipal de Faro, Sofia Matias. Uma salva de palmas. Muito obrigado. E, completando o nosso elenco aqui, estrelado, nosso elenco de pessoas capacitadas e que vão provocar muitos questionamentos e responder outros tantos, o vice-presidente da CCDR, que é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Pedro Monteiro. Eu já falar, a Sofia Matias, ela estava aqui no painel anterior, ela já deu uma contribuição, porque ela deixou uma pergunta aí que nós vamos ter que fazer um summit só desse assunto, né? Mas vamos deixar para falar disso num outro momento. O tema é economia azul e sustentabilidade. Eu vou pedir para pessoas que vão falar muito melhor do que eu vou pedir diretamente para o Pedro Monteiro falar um pouquinho de economia azul, porque é um conceito que aqui em Portugal já é mais desenvolvido e é um termo que no Brasil é pouquíssimo conhecido, pelo menos para grande parte da população. Fazer uma explicação rápida do que é a economia azul para que a gente possa depois evoluir falando do empreendedorismo dentro dessas duas atividades. Pedro, você poderia nos dar um preâmbulo a respeito? O microfone está aí do seu ladinho. Aí. Já está ligado. Para cima. Para cima ele está ligado? Pronto, aí. Sim, senhor. Então, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel, também aqueles que estão aqui a assistir. Pronto, o conceito de economia azul é um conceito que, inclusivamente, deriva daquilo que é a própria estratégia que a União Europeia tem, que tem a estratégia, precisamente, da União Europeia para a economia azul, ou crescimento azul, não é? E que, na prática, identifica um conjunto de atividades cuja característica é serem desenvolvidas no mar ou também em áreas fluviais, ou então terem alguma correlação com o mar. Quer isto dizer, estamos a falar basicamente de um cluster, imaginando aqui o Algarve, estamos a falar dos setores tradicionais, como a pesca, a transformação de pescado, agora também a aquacultura, o transporte marítimo, não é? Também esse, aqui no Algarve não tão importante, já foi mais, mas a nível nacional temos que lembrar que, por exemplo, temos um dos principais portos de carga containerizada, portanto, portos de águas profundas, que é Sines, não é? Que já tem tido um crescimento muito significativo, precisamente em termos de movimentação desse tipo de carga. E depois temos também outras áreas, as obras marítimas, temos tudo aquilo que tem a ver com os serviços também, seja financeiros, seja corretagem de seguradoras, etc. Temos toda a área emergente da biotecnologia, que é uma área também muito forte e na qual a Universidade do Algarve tem especializado também. E depois temos um outro setor, que vamos lá ver, não tem diretamente a ver, não presta serviços transacionáveis, mas que é extremamente importante e que é toda a área da biodiversidade e da proteção dos ecossistemas, etc. Portanto, só para vos dizer que nós, portanto, Portugal, pois é um país marítimo, aliás, há quem diga que nós fomos os precursores da primeira globalização da história da humanidade, não é? E, portanto, aliás, na altura que Portugal ombreava com Espanha, eram os dois mais importantes países do mundo, não é? Depois tivemos uma relação um pouco oscilante. Essa relação, inclusivamente após o 25 de Abril e com a descolonização,
houve aqui quase um afastamento do país relativamente ao mar. Alguma das causas tem a ver também com a própria alteração da política em termos do direito marítimo internacional e também da gestão das frotas. Não esquecer que foram criadas as zonas económicas exclusivas. Nós antes tínhamos uma frota muito importante do bacalhau, portanto, a frota branca. Outra pesca longínqua também era que era feita ali na Mauritânia, não é? E, portanto, por via também dos direitos que foram alargados em termos da jurisdição de cada um dos países, tivemos que, portanto, nos adaptar. Isso fez com que as frotas tivessem que ser reduzidas, etc, etc. Mas depois, portanto, basicamente, há ali um ponto de viragem, mais ou menos, quando foi feita a Expo, também em Lisboa, e antes também, portanto, foi preparada uma reunião muito importante que tinha a ver precisamente com os oceanos, por qual Portugal também teve um importante papel, e na altura nós recuperámos um bocadinho esse elan e essa importância do mar, não só para nós enquanto país, histórico, culturalmente falando, mas também na economia. Não esquecer que, por exemplo, hoje em dia, a economia do mar representa, em Portugal, cerca de 5% do nosso PIB. Podem dizer, bom, mas com um país com tanto mar, porque atualmente somos o 19º maior país em termos de território, porque o território tem duas componentes. Pode ser território terrestre, e aí somos um pequenino país, ocupamos, salvo erro, o 109º lugar a nível mundial, já considerando os arquipélagos, mas se integrarmos aqui na equação o mar, portanto, aquilo que é o mar sobre o qual Portugal tem algum tipo de jurisdição, seja mar que é gerido como se fosse o território terrestre, que é o chamado mar territorial, ou aquilo que nós temos algum tipo de direito económico, sim, ou até mesmo de proteção em termos de controle de tráfico, evitar também usos predatórios do espaço, etc, etc, nós guindamos já a 19ª posição a nível mundial. E, entretanto, já todos devem saber, temos também uma candidatura num comitê especializado da ONU que tem a ver com a extensão da nossa plataforma continental, e que, se for aceite, essa nova delimitação, atualmente a nossa ZEE, Zona Económica Exclusiva, vai até às 200 milhas náuticas. A proposta é, aproveitando, cá está este contínuo geomorfológico em que a plataforma continental, portanto, há aqui uma interligação entre aquilo que se passa em terra com aquilo que são as características que existem no mar, poderá chegar às 350 milhas náuticas, e aí nós passamos a ser um colosso ainda maior, ou seja, passaremos a ter algum tipo de jurisdição sobre cerca de 1/3 do Atlântico Norte, juntando aqui também, portanto, os dois arquipélagos, que são extremamente importantes para isso, e passaremos a ser o 11º maior país do mundo em termos de território. Cá está, juntando a área terrestre, a área marítima, e na área marítima vários tipos de jurisdição. Sim. Portanto, tudo isto nos quer... o que é que isto importa? Temos muito potencial, temos é que conseguir aproveitar mais esse potencial. Porque, por exemplo, nos tais 5% do PIB, há um setor portanto, que é extremamente importante e que faz com que os números não sejam mais pequenos ainda, que é o turismo costeiro. Também está integrado nesse cluster. Muito forte nisso. Sim, sim. O turismo costeiro também está integrado naquilo que nós identificamos como a economia azul, para além dos tais outros setores que eu os nomeei, portanto, a pesca, a aquacultura, a transformação, reparação e construção naval, biotecnologia, obras marítimas, produção de equipamentos de variada ordem, portanto, tudo isso. Portanto, agora é uma questão de... Isto é o tema é empreendedorismo. O que nós precisamos também aqui, como de pão para a boca, é de mais empreendedores, gente que queira arriscar, não é? Porque também sabemos que é uma área territorial com alguma complexidade. Uma coisa é nós fazermos investimentos em terra, outra coisa é fazermos num meio para o qual o ser humano não é o meio natural do ser humano, que é o mar, não é? E, portanto, aí é necessário mais capital, mais conhecimento, tecnologia mais avançada, e principalmente temos que ter aqui empresas, sejam empresas nacionais, sejam empresas estrangeiras, e aí temos que constituir esses consórcios, e precisamos também muito de ter estas interfaces
ou este ecossistema, não é, capilar, permeável, de ligação entre empresas e universidades, academia, laboratórios associados, centros de competências, etc., sejam portugueses, sejam estrangeiros. Há quem diga que os portugueses, sim, foram talhados naturalmente para o mar, né? Por tudo que já fizeram através dos descobrimentos, ou hoje em dia essa palavra descobrimentos está em xeque, né? Expedições marítimas, pronto, já está corrigido a moderna, né? Como tem que ser nos dias de hoje. E aí a gente ouviu aqui falar de ciência, de tecnologia, de indústria pesada, de alimento, quando se fala em pesca, falamos de preservação, tudo isso englobado dentro da tal da economia azul. Mais a sustentabilidade, somando esses dois temas, eu passo lá para o Luiz. É muito campo para ser explorado. É muita coisa para ter, vamos dizer, oportunidades de empreendedorismo. E aí, na área econômica, há muito, e eu não sabia desses números, por exemplo, o 19º maior território entre aquático e terrestre do mundo, quer dizer, há muito para Portugal se desenvolver e ganhar com isso. Quer dizer, economicamente, se Portugal voltar a olhar para o mar, como um dia olhou lá pouco mais de 500 anos, pode ser uma nova revolução, pode ser um novo momento de ouro para o país. Estou falando errado? Bom, então, muito boa tarde. Agradecer o convite para estar aqui presente, saudar aqui os meus colegas de painel, saudar aqueles que estão aqui hoje a ouvir-nos e já agora aqueles que estão em casa um dia destes a acompanhar aqui a transmissão. Eu, antes de responder diretamente à pergunta, eu gostava só de repisar aqui 3 ou 4 números que o João já nos trouxe, que o Pedro já nos trouxe, para dizer o seguinte: a minha percepção sobre a economia do mar é que é uma economia pífia em Portugal. Temos muito para fazer. Ele disse bem, já agora dizer que eu tenho aqui dados que são da conta satélite do mar. Daquilo que eu consegui perceber, a última vez que isto produziu resultados é 2018, portanto, nota bem aquilo que é o pouco interesse do país para com este setor, que, na minha opinião, é estratégico. E dizer o seguinte: de facto, àquela data, a economia do mar valia 5,1% do produto interno bruto português, na minha visão, muito pouco. Dava emprego a 4,1% das pessoas em Portugal, isto são números de 2017, e dizia que conseguimos exportar qualquer coisa como 1,5 mil milhões de euros em 2022, pode ser assim um número grande, mas na verdade isto é apenas 1,9% das exportações de bens da economia nacional nesse ano, ou seja, muito pouco outra vez. Ao mesmo tempo, dizer que a economia do mar, de facto, tem alguma expressão económica, sobretudo pelo setor do turismo ligado ao mar, onde encontramos 70% do pessoal ao serviço, 40% do volume de negócios e 54% do valor acrescentado gerado pelas empresas ligadas à economia do mar. Ou seja, a economia do mar, na verdade, é uma expressão de um setor fundamental da economia portuguesa, que é o turismo, o que significa que todas as outras componentes que o Pedro aqui nos trouxe bem estão, na minha visão, completamente desaproveitadas. E, portanto, isto leva-nos à questão das oportunidades. E é verdade que, se houve um momento na nossa história onde isto correu bem para Portugal, foi quando nós olhamos para o mar, naquela altura, supostamente para expandir a fé cristã do ponto de vista prático, porque precisávamos de negócio e de dinheiro, não é? Mas pronto, havia a versão oficial e oficiosa, mas nessa altura Portugal conseguiu duas coisas: pôr em prática a ideia do empreendedorismo tomando risco, não é? E ao mesmo tempo desenvolvendo capacidade tecnológica, que naquele caso era a construção dos barcos, o saber navegar, aquilo que era todas as técnicas que foram desenvolvidas para termos uma vantagem face aos nossos concorrentes, que permitiu ao país mudar a sua vida em 50, 60, 70 anos, não é? Portanto, hoje, em 2024, o que é que eu diria? Portugal tem, de facto, uma vantagem competitiva excepcional, que é o facto de termos muito território que está alocado à questão do mar. Temos, na proximidade, a costa, que é em si mesmo um fator diferenciador e muito interessante para desenvolver atividade económica, e também temos conhecimento. Dizer que aqui, nesta casa, a Universidade do Algarve, temos do melhor que se faz no mundo em determinadas áreas ligadas a essa história
da economia do mar, tal como os Açores também se afirmam pelo seu conhecimento em muitas das áreas ligadas ao mar. O que é que, na minha perspectiva, falta? Uma clara estratégia para aproveitar todas estas condições. E basta dizer o seguinte: nós tínhamos um governo, tinha um ministério que era da economia do mar, que fez, acho eu, muito pouco pelo setor, e este governo que está em funções também não me parece estar particularmente virado para aí. O que é um erro de bradar aos céus. Porquê? Porque se nós temos, de facto, todas estas condições, temos, de facto, estas características inatas que têm a ver com a nossa posição geográfica e que podem, de facto, revolucionar aquilo que é a economia portuguesa, eu não vejo, do ponto de vista prático, ninguém a pensar sobre isso, ninguém a discutir sobre isso e a tomar decisões. É verdade que vamos tendo alguma discussão, e ainda bem, é o meu microfone. Agora, é preciso mais. É preciso que quem está em cima crie as condições para que depois todo este conhecimento e todo aquilo que é a veia de empreendedorismo que podemos ter se materialize. E eu chamo a atenção só para 3 coisas rápidas. A questão da produção de comida, nomeadamente ligada à aquicultura, e aqui o Pedro poderá esclarecer melhor se isso é possível ou não, em condições é viável ou não, mas parece-me bem. Outra coisa tem a ver com a biotecnologia, um setor importantíssimo ligado não só à produção de fármacos, mas também à indústria da cosmética, onde pode haver, de facto, aproveitamento dos recursos criados pelo mar. E a terceira é a questão da exploração daquilo que são ou minerais ou depósitos fósseis, sim, temos que dizer isso, que podem estar latentes naquilo que é o nosso espaço económico exclusivo e que nós nos recusamos, pelo menos, a conhecer o que lá está, para decidir em sociedade se queremos ou não explorar. E, portanto, todas estas condicionantes parecem-me importantes e, na minha perspectiva, condicionam o desenvolvimento económico e social do país numa área que me parece forte e que pode ser decisiva para o nosso futuro coletivo, que é aquela que está ligada à economia do mar. Muito bem. Eu vou levar o assunto para a vereadora Sofia Matias, pegando um pouco o gancho da sustentabilidade para a gente integrar esse tema dentro do nosso painel. Faro desenvolve diversos projetos, eu vejo que aqui e lá, não vou me lembrar agora exatamente, mas algumas premiações, alguns rankings em que Faro se coloca muito bem neste tema. E quando a gente fala, o conceito de sustentabilidade também ele vem se aprimorando, ou ele vem ampliando, porque antes a gente falava de sustentabilidade, sempre pensava muito em ecologia só, né, aquela coisa do preservação, e isso se transformou. O empreendedorismo na área de sustentabilidade, que muitas vezes parece assim, sustentabilidade é um fator limitante de crescimento. A primeira impressão que fica na nossa cabeça, né? Se algo é sustentável, ele está limitando o crescimento. Dá para ser empreendedor, ter crescimento e manter todos os conceitos atuais de sustentabilidade? Como é que Faro desenvolve tudo isso? Eu só faço pergunta difícil, né? Complexa. Acho que não está. O microfone está? Da vereadora? Está? Aí, para cima. Agora? Ok. Sim? Agora sim. Ok. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite à Connect TV e este Summit Empreenda Summit 2024. Aqui aos meus colegas de painel também, um olá e é um prazer estar aqui com eles novamente aqui na Universidade do Algarve, que nos recebe sempre de forma muito simpática e que tem promovido, ao fim e ao cabo, aqui as partilhas, as discussões, as ideias aqui para o nosso Algarve e para a nossa cidade de Faro. Bem, isto essa questão é muito interessante, que é uma questão que eu coloco muitas das vezes, e vou já dar aqui um exemplo de uma situação que me aconteceu e que pode dar aqui o mote para a minha resposta. Eu estava um dia com um investidor aqui em Faro, estávamos até na zona do Porto Comercial, e na tal Ministério da Economia e do Mar, com a doutora Ana Paula Vitorino, à data, que foi criado um grupo de trabalho para saber o que é que poderia ser feito, desenvolvido, que ideias é que poderiam se desenvolver através de um plano pormenor na zona do Porto Comercial. É uma zona que não está abandonada, não é? Portanto, é a jurisdição da APS, da Administração dos Portos de Sines, não está abandonada, mas
tem ali um potencial e tem ali muito por a se pensar, se desenvolver. E o nosso PDM dizia que aquela zona teria aqui um objetivo de se desenvolver atividades náuticas. E a Câmara, ao conversar com a Ministra do Mar, à data, combinou, portanto, vamos desenvolver um grupo de trabalho que foi criado, aliás, eu penso que o Dr. Luís Coelho estava nesse grupo de trabalho, com várias entidades em que pensámos todos em conjunto o que é que deveríamos desenvolver, o que é que era possível desenvolver numa área que está em pleno Parque Natural da Ria Formosa, que é uma zona com muitos condicionantes, uma zona muito sensível do ponto de vista da biodiversidade e do seu hábito, portanto, todo aquele habitat. O que é que era possível desenvolver e, portanto, neste momento... estamos a aguardar ainda há cerca de 5 anos que se decida o futuro daquela zona. Bom, enfim, nós continuamos a aguardar, mas isto para dizer que eu estava com um investidor que à data tinha interesse em participar, eventualmente até desenvolver esse plano pormenor, e dizia-me ele, Sofia, mas a ideia é ter muita gente ou pouca gente? O que é que vocês... Não é? A ideia é ter muitos turistas ou poucos turistas? Qual é a ideia, não é? Portanto, e realmente aquilo deixou-me a pensar, porque a ideia, e até à data vínhamos a conversar sempre, Faro precisa de turismo, Faro precisa de pessoas, Faro precisa de mais turismo, mais economia no turismo. E às tantas fiquei a pensar e tenho tido algum discurso nesse sentido quando me procuram. Porque ainda no outro dia também me procuravam e diziam vamos trazer uma renta-car mundial com cerca de 1000 carros para Faro. E eu dizia, pois, mas não querem ir para outro concelho? E ele dizia, mas é economia, 1000 carros, não sei quantos postos de trabalho. Mas eu não quero nada disso aqui em Faro. Quer dizer, é claro que queremos economia, é claro que queremos dinâmica, é claro que queremos empresas, é claro que queremos isso tudo. Mas temos que pensar no tal equilíbrio, temos que começar a perceber o que é que nós queremos de Faro, o que é que nós queremos daquele Parque Natural da Ria Formosa, da sensibilidade daquela pérola, são 30% da área do território que estão em Parque Natural da Ria Formosa. E eu vou sempre, porque temos ali a nossa floresta azul, não é? Se assim se pode dizer, temos ali a nossa carteira de carbono, não é? Que tem que ser bem tratada, que tem que ser tem que ser uma zona preservada, que é uma zona que se um dia deixar de ter água clarinha como tem, ninguém vai para lá, ninguém quer saber daquele Parque Natural da Ria Formosa se tiver uma água castanha, não é? Se não se ver o fundo do mar, se não se puder passear, se não se puder ir ver os cavalos marinhos, se não se puder ir... E, portanto, isto para dizer que há pouco tempo tivemos transferências de competências, penso que 2021 foram a última data possível para se receber as transferências de competências. E eu, por exemplo, enquanto município de Faro, recebemos, e assim como Olhão e outros concelhos aqui confinantes, recebemos todos esta gestão de algumas áreas que eram da DOCA Pesca, que eram da Administração dos Portos de Sines e etc. E nós começamos a perceber qual era a nossa incumbência e qual é a nossa incumbência. Emitir licenças para embarcações marítimo-turísticas, emitir licenças de uma série de atividades naquele espaço, e não há dados, nós não sabemos. Portanto, esta é a importância que se tem dado, ao fim e ao cabo, a estas atividades no mar. Eu não tenho dados, eu não sei qual é a sobrecarga máxima naquele espaço do Parque Natural da Ria Formosa. Eu não sei quantas mais licenças eu posso emitir sem danificar, sem pôr em causa aquele ecossistema. Eu não sei se posso permitir mais passeios turísticos para se ir ver cavalos marinhos ou para se ir ver qualquer outra atividade naquela zona. Portanto, há aqui, eu acho que até hoje, ou até agora, a situação atual, tem havido muita falta de dados, de olhar, de perceber, de recolher, para que se possa depois decidir, para que se possa depois permitir até que hajam mais negócios, mais empresas, mais atividades até naquele ecossistema, que é fundamental para a sobrevivência
todos nós, de pescadores, de famílias que trabalham naquelas atividades e etc., mas também tem que haver um limite e tem que haver um equilíbrio, e é na procura desse equilíbrio que nós temos vindo a trabalhar e que eu tenho tentado também tenho vindo a trabalhar, e eu penso que estas recolhas de dados e esta análise e este conhecimento terá que ser um conhecimento partilhado e terá que ser um conhecimento com todos, não é? Com todas estas entidades, e que tem que ser urgente, e é urgente. E tenho percebido que há muitos fóruns, muitas plataformas de troca de ideias, muitas cogestões e etc., coisas dessas que temos por aí, e que ao fim e ao cabo não têm poder de juntar, de trocar ideias, de fazer, de executar, de recolher, de fornecer dados a todas estas entidades que têm, na realidade, que trabalhar e que licenciar, ao fim e ao cabo, uma série de atividades. A gente ouviu aqui de vocês algumas coisas como tem que se investigar, tem que se pesquisar, tem que avaliar números, riscos, né? Acabou de ser falado isso. Por outro lado, também ouvimos que há muito o que se fazer, quer dizer, tem um campo riquíssimo, inexplorado ou muito pouco explorado de um segmento da economia, no caso da economia azul, e esse equilíbrio que cada vez mais é debatido, e e a gente começa a ouvir também o mesmo ponto, o mesmo número, a mesma estatística sendo dinamizada por olhares diferentes. Tem gente que com aquele número vai entender, grupos econômicos que vai entender, não, aqui cabe mais. E outras pessoas vão olhar o mesmo número e falar, não, já é muito, tinha que diminuir. Por uma entidade que tem que promover o desenvolvimento de uma região, como é que faz para se equilibrar num fio da navalha desse? Porque o número é o mesmo, basicamente. E uma entidade que tem no seu nome desenvolvimento, ela é incitada, ela é provocada o tempo todo a crescer. Como é que faz para se equilibrar e dar as respostas, tanto para a sociedade, para a parte da sociedade que quer esse desenvolvimento baseado nesses números, e a outra parte da sociedade que acha que já é too much, aí tinha que reduzir. Tudo fácil. As perguntas que eu faço são sempre fáceis. Cada pergunta dava um dia inteiro de debate aqui. Mas se fosse fácil também não era para nós, não é? Pronto. Sim, senhor. Bom, então deixa-me só ir um bocadinho atrás relativamente a esta questão do empreendedorismo, porque, vamos lá ver, há setores da atividade que são menos mediáticos, há outros que são muito mais expostos e muito mais conhecidos do público. E muitas vezes também por essa menor exposição tendemos a dar menor importância. Evidentemente não tem a importância que outros setores têm, como por exemplo o turismo, mas não deixa de ser já interessante porque estamos a falar também de algum tipo de empresas que têm uma característica, ou seja, normalmente são de conhecimento e muitas vezes de capital intensivo. O que não acontece, por exemplo, com o turismo, que já muitas vezes não tem esse constrangimento, por assim dizer. E, portanto, isso faz com que, necessariamente, estejamos a falar sempre de menos empresas. Mas empresas já muito interessantes. Deixem-me só dar-vos um número. Por exemplo, há uma rede europeia que junta startups. Startups ligadas àquilo que é o Blue Tech, que é a tecnologia associada à economia azul. Estamos a falar de robótica, estamos a falar de digitalização, estamos a falar de tecnologia, por exemplo, para a produção a aquacultura offshore, que é extremamente desafiante, não é? Estamos a falar por exemplo, rações inovadoras, estamos a falar inclusivamente de rações para evitar depois menos subprodutos por causa da contaminação, etc, etc. Temos aqui algumas interessantíssimas no Algarve, por exemplo, a Separos, que é um spin-off da Universidade do Algarve, que é uma das maiores empresas europeias em termos de formulação e de produção de rações, quer para peixe de aquário, quer para peixe de aquacultura. Temos, por exemplo, algumas das maiores empresas no setor que eu reputo que vai ser o futuro em termos da alimentação da humanidade, ou parte dele, que é a questão das algas e da microalgas, por exemplo. Estamos a falar da Necton, estamos a falar do maior laboratório ligado à produção de algas, um dos maiores da Europa, que é o Green Collab. Inclusivamente, deixem-me dizer-vos que
Eu tenho o grato prazer de ter lutado, eu enquanto diretor regional e agora a CCDR, para que a sede do laboratório do Green Collab fosse instalada no Patacão, e tivemos recentemente a aprovação por parte do Ministro das Infraestruturas e do Ministério das Finanças, e portanto há cerca de uma semana e tal, e vamos ter ali um centro de competências com cerca de 100 investigadores, a maioria doutorados, num setor de ponta, que é precisamente o setor das algas e principalmente das microalgas, com N utilizações diferentes, desde a alimentação humana, mas também para a produção de bioestimulantes, por exemplo, para a agricultura. Como sabem, a agricultura tem que fazer também uma transição ecológica, passar do químico para o orgânico, e os biofertilizantes, ou bioestimulantes, porque nós podemos chamar o termo biofertilizante ainda, vão ser também extremamente importantes. E, portanto, temos isto aqui ao lado. Temos, por exemplo, das maiores unidades de produção de aquacultura offshore do país. Ainda recentemente se instalou o Grupo Jerónimo Martins ali na zona de Vila Real de Santo António. Já tínhamos outras unidades de aquacultura offshore, nomeadamente em Sagres, mas também ali na zona de Portimão, Lagos. Temos uma coisa interessantíssima, que é uma empresa, eu aqui posso fazer publicidade às empresas? Posso? A Oceano Fresco, que é uma empresa que tem portanto, que está a fazer engorda da Meijoa Boa em Mar Alto também, ou seja, tem as maternidades na zona de Salveira Peniche, ali na zona centro, e depois traz aqueles juvenis, e eles vêm a ser engordados aqui no Mar do Algarve. Porquê? Porque tem menos correntes, menos ondulação, é uma zona mais propícia. Temos unidades ligadas à produção de mexilhão. Temos também na área da aquacultura, agora já vai brevemente entrar em consulta pública para o estudo de impacto ambiental. Temos uma unidade para a produção de aquacultura offshore, que é um sistema completamente diferente daquele que estamos habituados. Normalmente agora temos jaulas, não é? Temos já agora produção de atum também, estabulado, ou seja, que é um misto entre pesca e aquacultura, porque o atum é pescado, mas depois é engordado é engordado no interior dessas estruturas. Mas estava-vos a dizer, vamos ter agora uma unidade, por exemplo, que vai utilizar uma tecnologia interessantíssima, que é parecida às das plataformas de exploração de petróleo em offshore. Portanto, é um sistema, como também temos já algumas eólicas, ou seja, não estão amarradas no fundo, mas são plataformas flutuantes. Portanto, essa tecnologia que é israelita, que está agora em processo de consulta pública para a instalação também nessa zona de Vila Real de Santo António. Ou seja, temos empresas também, já agora da aquacultura mais tradicional, que são do mais inovador que nós temos. Se calhar alguns de vocês já comeram uma dourada que vem ali da Aqualvor, ou que vem aqui da zona da Atlantic Fish, que é uma empresa que está ali na zona de Castro Marim, na Reserva Natural de Castro Marim, e que consegue mimetizar até a cor, aquele dourado, por via do alimento, que as plantas, que é um alimento natural, portanto, são umas microalgas que existem no fundo dos tanques e que eles, portanto, fazem a alimentação fundamentalmente através daí, e tem uma valorização enorme. Esse pescado é quase vendido como um pescado fresco, como a dourada pescada em mar alto. Portanto, temos aqui um conjunto muito significativo. Mas estava-vos a dizer que nessa rede nós temos cerca de 1.300 empresas ligadas a startups, ligadas à economia do mar. Portanto, quer Bluetex, quer economia azul pura, seja pesca, transformação de pescado, transporte, seja lá o que for, portanto, mais ligadas já. E essas 1.000 e tal empresas têm uma avaliação, em termos de potencial, na ordem dos 1.400 milhões de euros. Nessas 1.300, sensivelmente, há 40 e tal que são portuguesas, que são as maiores. E dessas 40 e tal, só 8 delas, e parte delas estão no Algarve, têm uma avaliação, do ponto de vista do business, por assim dizer, na ordem dos 150 milhões de euros. Portanto, evidentemente que há muito maior, mas para startups, ainda por cima nestas áreas, como eu digo, que são áreas específicas, muito capital intensivo e principalmente tecnologia intensiva, não deixa de ser muito, muito significativo. Por exemplo, dizer-vos que hoje em dia a preocupação nestas áreas da economia azul são exatamente as que passam no meio terrestre. Precisamos de emitir menos gases com efeitos de estufa, precisamos de fazer a transição energética, precisamos de apostar no digital, e muitas destas empresas já o estão a fazer. Por exemplo, na área da aquacultura, nós já temos aqui unidades
que apostam nos sistemas RAS, que é o Recirculating Aquaculture Systems, ou seja, fazem uma recirculação da água, porque um dos impactos que nós muitas vezes ouvimos falar na área da aquacultura é precisamente depois a rejeição daquelas águas de produção, não é? Que vão normalmente também depois com antibióticos ou com alguns elementos nutritivos, etc, até com os dejetos dos peixes, etc. Aqui não, aqui está-se a fazer o tratamento e o aproveitamento. E está-se a utilizar precisamente energias renováveis para a questão energética nesses sistemas. Temos unidades de produção multitróficas, ou seja, em que na prática, no mesmo espaço, nós fazemos produção de mais de uma espécie, ou seja, por exemplo, juntamos as douradas, e as douradas têm os seus dejetos, e temos lá as ostras, os mexilhões, e ainda temos também algas, tudo no mesmo. Portanto, estão a ver, ou seja, estamos a falar de setores muito interessantes, no qual o Algarve já tem empresas muito importantes, volto a dizer, parte delas com pessoal formado na Universidade do Algarve, doutorados, mestres, o que não deixa de ser. Precisamos também muito do quê? Que é isso que eu costumo dizer. Precisamos muito diversificar a base económica do Algarve. Temos o turismo pode ser muito importante para alavancar as outras atividades, mas precisamos ter mais da outra economia também. E para termos mais da outra economia, temos que atrair mais gente também. E para atrairmos mais gente, temos que fazer uma coisa que não temos conseguido fazer, que é comunicar melhor os sucessos e o que de bom se faz nessas outras áreas da atividade económica. Porque o grande problema que nós temos é que o Algarve deixou-se enredar, não só em termos da especialização produtiva, leia-se turismo, mas também em termos da comunicação, daquilo que são as suas valias e o seu potencial também muito sobre o turismo. E é isso que nós temos que agora contrariar. Ou seja, temos que mostrar que temos condições, temos pessoal, e já agora, e indo à sua questão por último, evidentemente que o espaço não dá para tudo, o espaço em terra está muito congestionado, mas temos o mar, por exemplo. Vocês sabem que agora teve em consulta pública e houve leilões para a instalação de eólicas offshore, não é? Poderão ser extremamente interessantes para nós fazermos o tal cumprimento das tais metas que temos em termos de neutralidade carbónica até 2050, não é? Uma vez que fechámos até as centrais a carvão, muito bem, etc, etc. Pronto, agora vão ocupar mar. No mar andam os pescadores. Não é? No mar também há a náutica de recreio e não temos assim tanto mar transitável, não é? Porque 5 km para lá da costa já nem toda a gente lá consegue chegar, não é? Mas de qualquer maneira temos os instrumentos de gestão territorial também a mar. Temos um plano de ordenamento do espaço marítimo que diz nesse mar quais são os corredores para a marinha mercante, para a pesca, para a instalação de aquaculturas. Temos aqui, por exemplo, condomínios também da aquacultura offshore, quais são os principais bancos de pesca que temos que preservar, por exemplo, para a pesca e os corredores de trânsito dos pescadores, etc. O problema que nós temos, se calhar nem é tanto no mar, é na terra. Porque todas estas unidades precisam ter espaço em terra. E o problema é que em terra falta-nos espaço. Falta-nos espaço em terra. Por exemplo, nós hoje em dia temos um constrangimento severíssimo para instalar novas unidades de aquacultura para produção nos teios, naqueles tanques de terra, porque não há. Precisamos de armazéns e de locais para fazer o processamento do pescado ou do marisco produzido nessas estruturas offshore. E é muito difícil encontrá-los, porque as áreas portuárias também começam a ficar congestionadas e que depois temos ali também um problema severo em termos de PDM, que previa das restrições do espaço. E, portanto, é isto o desafio que também temos que ter. Ou seja, se queremos crescer nestes outros setores, temos que criar condições em termos de infraestruturais para poder dinamizar estes setores. A gente falou bastante de um monte de coisa, também no final voltou no tal do equilíbrio, né? Porque tem essa área toda de mar, mas isso que é produzido lá, seja lá o que for, em algum momento tem que vir para a terra e aí cria mais um fio de navalha para ser desvendado. Luiz, eu vou passar para você, e a gente ouviu aqui muita coisa de tecnologia, de inovação, que está reforçando produção, revolucionando a forma de se produzir, e aí, muitas das vezes, trazendo
com essa inovação, com a tecnologia, principalmente de pesquisa, de investigação, quando você entende melhor os impactos daquilo, por exemplo, no mar, você consegue pensar em soluções para que aquilo se transforme sustentável, evidentemente. E nessa esteira, a importância da universidade, em específico do Algarve, que tem um curso absolutamente referência, né, nesse item, nesse tema, mas que, fora desse meio acadêmico, é uma pergunta que eu quero deixar aqui para você. Eu tenho a impressão que tem muita gente, e essa pode ser uma impressão errada minha, provavelmente seja até. No Brasil, quando fala indústria pesqueira, todo mundo imagina, o pesqueiro ou qualquer coisa no mar, pensa em coisas sempre muito rústicas, muito, o barco vai lá, vai passar a rede e vai trazer o peixe. E o jovem de hoje em dia não se interessa por isso. Ele não pensa nas possibilidades de você estar naquela indústria, mas embarcando tecnologia, empreendendo com inovação. Aqui em Portugal é assim, eu falo um pouco dessa visão do brasileiro. Em Portugal, o jovem já entende que dá para ser empreendedor, inovador, embarcar tecnologia nessas indústrias tradicionais, sejam elas quais forem, e que isso pode ser um campo de trabalho gigantesco? Eu gostava aqui, só, antes de responder diretamente à pergunta, agradecer ao Pedro por trazer aqui muitos bons exemplos, o que significa que nós temos capacidade para, não é? Portanto, o meu comentário anterior era mais termos uma estratégia que potenciasse isto, que estruturasse isto, que apostasse nisto. E, portanto, a minha visão é essa. E eu já agora devo dizer que tive a felicidade de falar com as pessoas que estão à frente da Separos, há coisa para aí de um ano atrás, e fiquei absolutamente fascinado com a empresa, não só pelo projeto que eles têm do ponto de vista empresarial, técnico ou científico, mas sobretudo por aquilo que o Pedro nos trouxe, e responde agora à tua pergunta, que é a capacitação humana que eles têm naquela empresa é de fazer inveja ao melhor que há no país. Atenção, estamos a falar de pessoas que são muito qualificadas do ponto de vista científico, que fazem produção científica nas suas áreas de intervenção do melhor que há no mundo, e é por isso que eles podem ter uma empresa que dá cartas. É verdade que naquele nicho de mercado que eles tocam, mas se queres saber no mundo como é que se faz, vens falar com o Separos, que está ali no campo industrial de Olhão, se não me falha a memória, não é? Portanto, isto são excelentes exemplos de que, sim, a economia azul pode ser uma alavanca para mudar a vida de um conjunto de pessoas e, inclusivamente, da economia nacional. E, portanto, ainda bem que o Pedro nos traz, para além deste exemplo que eu conhecia relativamente bem, que é a Separos, outros que seguramente mimetizam algumas destas características que me parecem importantes. E, portanto, agora respondendo diretamente à questão e também atalhando aqui uma coisa que o Pedro nos traz, que é o facto de a gente comunicar menos bem, pelo menos aqui no Algarve, estes sucessos que temos. Se os jovens que hoje nos estão a ouvir até no Brasil souberem que no Algarve existem 5, 6, 7, 10 empresas que são top mundial naquilo que é um conjunto de atividades ligadas à economia do mar e que para lá estarem precisam de se capacitar técnica e cientificamente, e já agora que esta casa que é a Universidade do Algarve, pelo menos para algumas dessas valências, pode dar essa formação. Perfeito. Então estamos a fazer aquilo que nós precisamos, que é dar a conhecer ao mundo o que existe e eventualmente atrair talento para esta terra que possa reforçar este movimento de alteração da dinâmica económica do Algarve, capacitando a região com gente do melhor que há do ponto de vista técnico-científico. E, portanto, eu diria que isto é um caminho que temos que fazer. Felizmente, já temos aqui os nossos atores, as nossas provas de conceito que funcionam. Sim. E, portanto, é uma questão de fazer eco disto e, portanto, eventualmente, depois, ajudados pelaquilo que é uma estratégia que tem que vir do Governo, com os seus interlocutores locais que fazem o melhor que podem e sabem, e isso nunca estará em causa, mas é preciso vir de cima esta visão que nos ajuda a pôr isto ainda mais a funcionar. Portanto, esta é a minha lógica. Muito bem. Sofia Matias, quando a gente fala, e aí, de maneira geral, eu já ouvi muitas vezes, o Portugal está sempre a perder talentos, as pessoas que se destacam aqui em determinados segmentos, eles acabam indo embora porque os salários são melhores em outros lugares e tal. Isso tudo que foi apresentado aqui pode criar uma inversão, ou seja,
não só reter os talentos, a partir do momento que esses talentos entendam que há um mercado onde eles podem ajudar a consolidar, e em casa sempre é melhor, mas, para além disso, atrair talentos para esses campos específicos. De alguma maneira, isso é uma nova vocação que o Algarve tem, o início dela, e pode desenvolver mais para que seja, para além de um lugar lindo, maravilhoso, turismo, lugar bom para se viver, mas também lugar de cada vez mais gente talentosa e genial que faça tudo isso ficar melhor ainda? Aquilo que eu posso responder, e eu sou arquiteta, portanto, sou vereadora do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Faro, e, portanto, é sempre nessa qualidade que eu estou aqui, não é? Portanto, e muito agradeço aos meus colegas de painel, já aprendi imenso aqui também estou aqui. e fiquei de veras excitada mesmo com aquilo que se está a passar e com aqueles exemplos que o Pedro aqui nos trouxe, porque, na realidade, esta falta de comunicação é evidente, mesmo entre entidades, quer dizer, eu não tenho este conhecimento, esta profundidade de conhecimento, e com muita pena. E isto para ligar com outra coisa. Porque, falando na qualidade de vereadora do urbanismo e falando na qualidade de pessoa e de responsável máxima pelo desenvolvimento do Plano Diretor Municipal, o nosso PDM, que já foi revisto em Faro, e tendo passado pela experiência que é desenvolver um Plano Diretor Municipal, estas questões não são abordadas, não vêm para a mesa. E, portanto, nós, quando falamos de um Plano Diretor Municipal, abordamos as questões da economia também, não é? Do empreendedorismo, de uma série de atividades. Portanto, temos que potenciar o território para receber essas atividades e, na realidade, as coisas não se põem dessa forma. E uma das coisas que eu fiquei perplexa no desenvolvimento do meu PDM foi precisamente o facto dos municípios em Portugal, ao desenvolver as suas revisões de PDM, trabalham para dentro. Ou seja, nem todos os concelhos têm que ter plataformas logísticas, nem todos os concelhos têm que ter um centro de congressos, nem todos os concelhos têm que ter uma série de atividades. E, portanto, é estranho estar a desenvolver o meu PDM, pensar nestas coisas e pensar, será que Lolé também está a pensar o mesmo? Será que Olhão já tem ou vai fazer? Como é que é, não é? Portanto, estas discussões e estas necessidades, ao fim e ao cabo, ligadas a este setor da economia azul e destas atividades, deveriam estar em cima da mesa quando nós equacionamos isto, mas, para além disso, o PDM reflete uma série de planos de ordem superior, portanto, de orientações nacionais, regionais, e falando em orientações regionais, nós temos um plano regional de ordenamento do território, que está muitíssimo desatualizado, que todos ansiamos que rapidamente seja atualizado e que venha com estes temas para cima da mesa, ou seja, para que obrigue depois os PDMs de cada concelho a refletir e a plasmar, ao fim e ao cabo, nos seus planos municipais. Porque é um desafio, quer dizer, estarmos a desenvolver uma série de atividades em mar e depois chegamos à terra e não sabemos como é que havemos de fazer, não sabemos quais são efetivamente os locais privilegiados, aqueles locais que são os locais onde deve de acontecer essa atividade, quer dizer, nem todos os territórios, nem todos os locais são os indicados para ter esta atividade, não é? E, portanto, acho que há uma reflexão aqui de âmbito regional que deve ser feita, devemos de conversar mais, devemos de estar mais juntos, ao fim e ao cabo, a refletir e há temas que são macro-temas, eu não falo, e é óbvio que cada conceito tem as suas especificidades, tem as suas bases, ao fim e ao cabo, da economia, das suas economias, das suas atividades privilegiadas, mas eu acho que há macro-temas que são temas de âmbito regional, que deviam de ser discutidas, que deviam de ser trabalhadas. Não sei qual é, se é na AMAL, na Associação dos Municípios do Algarve, se é na CCDR, se é noutro tipo de plataforma, mas eu acho que há macro-temas que nós todos devíamos perceber e discutir e tentar perceber, ok, Lolé é plataformas logísticas, Olhão é isto, é aquilo, portanto, tentarmos perceber onde determinadas atividades e atividades
devem de estar localizadas, como é que isto tudo funciona, como é que isto tudo se liga e tentar privilegiar esta diversificação da economia do Algarve, que tanto se fala, não pôr os ovos no mesmo cesto, e quando se fala disto, tem que ser refletido de uma forma, tem que vir para a legislação, tem que vir para os planos, tem que vir para as orientações, para que todos nós saibamos o que temos para fazer depois em cada município. Isso é o olhar empreendedor de uma região, né? Se a região pensar como um todo e olhar com a estratégia de um empreendedor, ela vai, de repente, entender que não, é melhor desenvolver essa atividade aqui e tal, e quando um ganha, todos acabam, em consequência, ganhando. Eu quero agradecer a cada um de vocês e passar a palavra para as considerações finais. Eu prometi para a vereadora Sofia Matias que eu não ia atrasar e eu não cumpri, então eu já me desculpo publicamente aqui. Luiz, meu amigo Luiz Coelho, muito obrigado. O que é que eu, no fundo, qual é o takeaway? Acho que a economia do mar, pelo menos em Portugal, tem muito para oferecer ao país. Nós já fomos muito felizes quando tratámos bem o mar. E, do ponto de vista pragmático, o Algarve tem condições interessantes para ser charneira de algum movimento de otimização daquilo que é a utilização dos recursos. O Pedro e bem trouxe aqui um conjunto de exemplos que já estão, digamos que, no terreno e, portanto, o que é que importaria fazer do ponto de vista do empreendedorismo? Conhecê-los melhor, dar-lhes mais palcos, se eles assim o entenderem, no sentido de, reforçar esses projetos sendo os nossos projetos bandeira e, por outro lado, abrindo espaço para que outros possam ou completar ou mimetizar, no sentido de criar uma dinâmica que, ao fim de algum tempo, possa ajudar a compor melhor o puzzle económico do Algarve, tendo não só o turismo como fator fundamental, e que será, pelo menos nos próximos tempos, crítico para a nossa existência, mas ter ao lado também a economia do mar, acredito que também a questão das tecnologias, e, portanto, esse é o caminho que a gente deve fazer, baseados também naquilo que é a vontade empreendedora que seguramente existe na região. Muito bem, muito obrigado. Pedro Monteiro, muito obrigado por sua participação. Nos conhecemos hoje aqui, já tem na Connect TV uma empresa parceira, uma emissora parceira, para que a gente volte a ter essas conversas aqui e que nós possamos juntos construir sempre um Algarve melhor e pegar sempre naquela tecla, né, do desenvolvimento. Suas considerações finais. Acho que está desligado. Acho que está para cima. O Algarve é uma região que tem tudo para ser feliz. Basta que consigamos tirar partido daquilo que muitas vezes a própria natureza nos deu. Inclusivamente aqui esta posição geográfica. Não é? Na prática nós estamos na confluência de várias rotas, de vários continentes. Esqueci-me de dizer, por exemplo, há uma coisa que basta estarmos aqui que já somos altamente apelativos, por exemplo, para a instalação de cabos submarinos, sim, para fazer a amarração de cabos submarinos. Por exemplo, basta. E não é preciso nada. É só porque cá estamos exatamente no sítio certo. América, Europa, África, etc, etc. Dizer-vos também que há um conjunto de áreas emergentes, então, que são extremamente interessantes, inclusivamente para a economia azul e também para o resto da economia. Mas aqui ainda mais. Toda a área ligada à proteção da biodiversidade, à preservação da natureza, é uma área extremamente interessante. É uma área, inclusivamente, que as nossas universidades poderão ainda especializar mais, porque vão ser áreas que, do ponto de vista regulamentar, têm mesmo que avançar. Eu lembro, por exemplo, nós estamos obrigados, ou comprometemos, em proteger 30% da nossa área marinha. Nós, há 30 anos que não era feito nenhuma área, não era criado nenhum parque natural, nenhuma área protegida em Portugal. Foi criado recentemente ali na Baía da Armação de Pera, que é a Pedra do Valado. Portanto, há também aí, não é, toda uma área que não é de setores transacionáveis, bom, parte ambiental até, podemos falar em alguns tipos de serviços que eventualmente, através do lazer e da fruição, poderão ter algum tipo de potencial de transacionabilidade. Mas pronto, estamos a falar de áreas que são extremamente importantes, em que há toda uma política pública que vai fazer com que o caminho seja por ali e para a qual nós temos também que estar preparados com juventude, com técnicos qualificados, com cursos e universidades que estejam a ministrar esse tipo de formação, porque passa por aí. E, portanto,
eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro do Algarve, quer seja na economia azul, quer seja noutros setores, vai passar muito também por este casamento feliz entre aquilo que é o tradicional e aquilo que é o emergente. Eu lembro que nos tradicionais, esqueci-me de dizer, mas, por exemplo, nós temos 2 estaleiros de construção naval, de construção e reparação naval, num setor de atividade também já foi muito importante para Portugal e que nós praticamente descontinuámos tudo. Tínhamos a Lisnave, tínhamos a Setnave, e temos agora 2 exemplos de estaleiros que souberam especializar-se, nomeadamente a Nautiber, ali em Vila Real de Santo António, e em Lagos, a Supromar, e que estão a trabalhar com uma especialização fortíssima. Na prática, eles conseguem produzir, é quase aquele processo do tailor fit, ou seja, conseguem produzir embarcações à medida do desenho e das especificações que o cliente lhes pede. Desde guarda costeira, pesca, transporte. Altíssimo valor agregado. Altíssimo valor agregado. E, por exemplo, é por aí também que nós temos que caminhar, ou seja, casar e conseguir compatibilizar aquilo que é o setor mais tradicional, mas que se soube adaptar, não é? Aquilo que são as áreas emergentes, biotecnologia, uma vez mais, como eu disse, a proteção ambiental, etc, etc. Porque a própria política pública e a própria, portanto, o caminho que se pretende até para a evolução sustentável da humanidade passa muito por aí. Muito bem. Sofia Matias, começando me desculpando aqui, mas é o que eu falei, né? Desde dos primeiros painéis, quando a conversa está boa, ela vai se esticando. Muito obrigado por sua presença, por sua paciência dos pequenos atrasos que nós cometemos hoje aqui, mas sempre para fazer o melhor para o evento e para os nossos convidados. Muito obrigado. O microfone está ligadinho para cima? Aí. Apenas acrescentar que, como dizia alguém no painel anterior, que o Algarve já não é só turismo no verão, não é só atividades e iniciativas de verão, mas realmente, por exemplo, este fim de semana temos tido várias conferências, várias atividades aqui no nosso concelho com muita gente, com muitas pessoas, principalmente estrangeiros, que têm vindo e que vieram a Faro de propósito para participar. Isto foi só um parêntese. Relativamente ao tema que temos vindo aqui hoje a debater, eu só queria deixar aqui uma nota muito sintética, no sentido de chamar a atenção para este novo valor. E quando a minha primeira intervenção foi um bocadinho nessa base, que eu tento fazer através destas conversas que vou tendo com as pessoas que me procuram lá na Câmara, com as reuniões que vou tendo, que é o valor das coisas. Portanto, o valor já não é, quando falamos em valor, estas empresas, este valor ligado à sustentabilidade é uma coisa diferente. Quando me dizem, mas eu vou trazer empresas com X milhões, não sei quê, de euros e tal, e mais não sei quantos empregos, mas esse valor, para mim, esse valor é um valor que já não nos interessa, quer dizer, o valor tem que estar associado à sustentabilidade, as atividades têm que ser sustentáveis, não é? Tem que demonstrar outras coisas para além do eu ganho muito dinheiro, não é? Ou eu produzo muito, não sei o quê. Mas é sustentável, é interessante para nós, faz sentido aqui no nosso concelho, no nosso território. E é sobre esse valor, não é? E é isso que eu chamo muita atenção, principalmente falando outra vez do Parque Natural de Rio Formosa, que é aquilo que é aquele território com que eu me debato todos os dias e que eu todos os dias tento defender e tento fazer aqui um highlight ao fim e ao cabo e dizer, cuidado, venham, sim, façam, mas cuidado, é preciso ter atenção. Sim. Nós precisamos de preservar este ecossistema. Isto para nós é muito importante, senão deixa de ter valor, não é? E quando tínhamos, por exemplo, tivemos durante 4 anos uma rede europeia ligada aos rooftops, eu trabalhei com 9 cidades europeias, foi muito interessante, 4 anos, e eu trabalhei muito a questão dos rooftops, também chamando a atenção para a parte natural da Rio Formosa, dizendo, temos aqui uma floresta azul, temos aqui pradarias marinhas, que têm aqui uma função muito específica, e eles ficavam, uau, que giro, não é uma floresta verde, como se vê no norte da Europa, mas é uma floresta azul, é uma outra coisa, mas que também é muito importante para nós, e eu fazia esse trabalho também a partir dos rooftops. Portanto, isso são tudo exemplos, e era um pouco nessa chamada de atenção que eu deixava aqui a minha última nota. Muito obrigada. Bem. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a participação de vocês, agradeço a participação de quem está aqui na nossa plateia, e também de quem está acompanhando
essas gravações dos nossos painéis. Hoje encerramos o primeiro dia do Empreenda Summit Portugal 2024. Amanhã temos mais 4 painéis temáticos. Muito obrigado, continuem conectados com a Connect TV Algarve e com o Empreenda Summit Portugal. Valeu, uma salva de palmas.